chegando. Eclesiastes 2, versículos 6 e 7. Já começo lendo porque daqui a pouco apaga, né? Então já viu. Antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre o vaso de ouro, ou se despedace o cântaro junto à fonte e a roda se desfaça junto à cisterna, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Entenderam? Fácil, né? Precisa de ficar gritando. Não, né? Antes que tudo isto aconteça, o que nós temos que fazer? Nos redimir, né? Nos redimir, como que faz a polir, né? A pedra bruta, né? Esmerilhar o ego, né? Jogar para o alto o orgulho. Todo mundo acha lindo, né? Esse trecho, esse pedaço. Lindo, 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 lindo. Duro, né? Duro é praticar. É mesmo? Eu, tu, vós, eles, tutti quanto, everybody. Como dizia, né? É dura esta pregação, né? E o povo ia, ó, vazando. Por quê? Porque quando chega na hora, né, de cumprir a nossa parte, nós sempre achamos que, não, isso deixa para mais tarde, né? Deixa, vai deixando e o tempo vai passando. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, onde quer, horário que for que você estiver me assistindo ou me ouvindo, porque eu assisto e acompanho muitos vídeos, mas eu corro pegar o celular quando alguém vai mostrar alguma coisa, porque é só ouvindo, né? Ouvindo. Coloco ali, fico ouvindo como se fosse realmente o rádio. Porque senão, né? Não dá tempo. Então é isso, gente. Espero que todos estejam, não digo bem, porque bem 100% ninguém está, né? A gente colabora, né, com a comunidade, a gente faz de conta que não tem problema, a gente faz de conta que é alegre, a gente faz de conta que é forte, a gente faz de conta que não liga para nada, que nada nos atinge, né? Como dizia aquelas, quando a gente era criança, né? A gente brigava, né, na rua com as colegas, né? De bobeira, né? Como sempre é por bobeira. E aí, qual que era a máxima, né, da frase? Ai, o que vem de baixo não me atinge. Aí tinha as mais ousadas, né, com a língua afiada, né? Ah, então senta num formigueiro. Não é mesmo? Então senta, ué, né? Então é isso, gente. Eu vou, acho que, começar a recontar as histórias, né? Porque realmente ficar comentando e falando, né? E reagindo a este ou aquele, né? Não é meu temperamento, não, né? Não tô mais, né, nessa idade, né? Não fica bem para uma senhora, né? Com 77 anos, ficar brigando aqui nos vídeos, né? Mesmo porque, embora o meu público aqui seja mais de 60, de 50, né? Sempre tem alguém, né? Uma criança, uma jovenzinha, né? Que tá assistindo, né? É mau exemplo, tá bom?
Então, ó, deixa. Como dizia aquela frase lá no Zorra Total, isso não me pertence. Não me pertence. Não adianta, já sabemos que não adianta, é chover no molhado, é enxugar gelo, né? Cada qual com o seu qual, entendeu? Então é isso. Então eu estava lendo hoje de manhã, e eu não lembro agora, foram vários versículos, Romanos, né? E Romanos eu lembro bem, parece 14, e teve outros também, que estava falando sobre os dons. A quem tem o dom, né, de profetizar, a quem tem o dom de orar, a quem tem o dom de ajudar, a quem tem o dom sobre os dons, para exercer os seus dons. Então, não é isso que a gente vê, né, nas denominações. Pelo contrário, quando tem uma pessoa, né, com um dom realmente, né, porque a gente sabe discernir o que é um dom, quando é uma coisa séria, quando é uma coisa que realmente, né, do que um papagaio, um repetidor, uma repetidora, né, que está fazendo um teatro, né, a gente vê muito disso, né. Então eu estava, né, mais uma vez, né, eu tinha feito esse último vídeo que eu fiz sobre a Santa Ceia, já mais de um mês que eu tinha feito aquele vídeo, e eu estava assim, não queria subir o vídeo, né, como diz, eu não queria, porque falei, nossa, é uma parte tão, né, tão difícil, tão santificada, tão isso, tão aquilo, né? E eu fiz esse vídeo, vai que eu vou ser mal interpretada, tal, né? E aí criei coragem e enviei o vídeo para o YouTube e qual a minha surpresa que muita gente também, né, confessou que também pensava como eu, também tinha esse tipo de questionamento. Então, né, era só uma bobagem minha e eu não estaria sendo sincera, né, leal, transparente com vocês, meus queridos e minhas queridas, né? Então, falando sobre os dons, eu me lembrei de um vídeo, eu já fiz muitos anos lá atrás sobre um acontecimento que eu presenciei dentro da denominação. Isso já faz muito tempo. E aquilo foi realmente, né, a igreja ainda era pequena, né, não tinha a central como temos hoje, ficava realmente muita gente pelos corredores, pro lado de fora, né, disputava o vitrô, né, era realmente um tempo muito bom, né, de muita comunhão. Vamos falar assim, uns 20, 25 anos atrás, né? E eu era nova ainda, né, caminhando, e aí já sei que gente vai falar, nossa, nova na graça, você falou que recitava os salmos quando você tinha 14 anos? Sim, eu recitava, porque eu era obrigada a ir na escolinha, né, aquele tempo chamava escolinha, então quando chegava na hora de ir, do cultinho, né, ou escolinha ou cultinho, minha tia era auxiliar de jovens, né, irmã de minha mãe, e tinha que ir. Ué, então eu ia, dava o recitativo, eu, minha irmã, que já foi para a eternidade, a branca, a gente decorava o versinho e ficava lá, né, aquela presepada ali na frente, né, porque a gente só decorava aquilo, né, duas linhinhas, e ainda tinha auxiliar atrás, né,
Aquele tempo não tinha muito de ficar que nem hoje, não. Uns cara barbado, umas irmãs já, né? E fica lá atrás repetindo, porque a pessoa não tem coragem de, né? E eu queria tanto falar sobre essa exposição, mas eu tenho outros assuntos. Um dia eu estava na construção, né, fazendo lá o almoço, construção da denominação, e tinha um irmão jovem, né, muito bonitão, muito disputado, né, pelas mulheres, né, e ele gostava, né, de ser assim, ele sabia que ele era, né. Pra vocês terem uma ideia, o cara parecia, não vão ficar, ai, nossa, como ele era lindo. Ele lembrava o Raí, aquele jogador lindo de futebol. Ele tinha assim a altura, o cabelo, uma boca bonita, ele lembrava, tá? Ele lembrava. E aí, nós estávamos na construção, sabe, naquele período que é depois já serviu o almoço, aí estava descansando um pouquinho para ir lavar aquele monte de louça tal, né? E eis que ele soltou uma dessa. Ai, vocês sabem por que ficam recitando ali na frente, que tem a hora e tem até as idades, primeiro os pequenininhos, os grandes. E depois tem os marmanjos lá e umas, né, marmanjas já, né? E sabe para quê? Vocês não sabem ainda? E eu era uma CCBana, né, raiz, né, e mais as que estavam ali. E aí a gente falava assim, por quê? Não é por quê? Porque é o único lugar que tem para se ficar exposto. Os irmãozinhos para conhecer as irmãs, né? Tipo uma vitrine. Gente, eu lembro que eu caí de pau nesse cara, sabe? E as irmãs também, nossa, irmão, que isso? Onde se viu uma coisa dessa? O irmão falar uma coisa dessa? Estão recitando, né? A palavra de Deus, né? E ele assim, esticado na mesa, ele era assim, folgado, sabe? Aqueles cara folgado, ele trabalhava por conta, ele trabalhava a hora que ele queria, né? Então, ele esticado assim na mesa, deitado assim com o braço assim, sabe aqueles caras assim que estavam assim na mesa, aquelas mesas enormes, né? E ele é isso mesmo. Ó, imagina uns marmanjos daquele, umas marmanjas daquela, ficar com duas estrofezinhas ali, e o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É para isso sim. Pode ver, elas ficam lá na frente, depois vai eles, e é só para as irmãzinhas ficar. Gente, ó, foi ele que falou, tá? Eu só tô lembrando, olha, gente, eu tô testando a minha memória. Como tá boa, hein? Como tá boa. Tem coisa que apaguei, não lembro, queria lembrar. Eu falo, meu Deus, né? Coisas assim, até da família, né? E eu não lembro. É que nem aquelas fitas de VHS, né? Que enroscava, e aí a gente tinha que cortar aquele pedaço, então tá assim, né? Coisa que eu quero lembrar, não lembro, coisa que... Aí vem agora assim, ó, que nem um filme, eu tô vendo um filme passando. Então, vamos falar sério agora. Esse fato ocorreu num desses dias, num sábado, igreja lotadérrima, e eu não podia chegar cedo, porque eu era, né, novata, né? Então eu tinha que primeiro fazer todas as minhas coisas em casa, como já contei aqui, e depois que eu ia, né, para a congrega. Eu nunca chegava para pegar um lugar, porque realmente era muito lotada. Então eu ficava em pé, ia fazer o quê? Ficava em pé assim, ali no átrio, né? E conseguia ouvir as coisas. Quando era alguém de fora que estava pregando, ou que era um testemunho que a gente não conhecia, a gente pedia licença para dar uma olhada para ver a figura, né? Eu cheguei, gente, tava um horror a igreja, um corre para cá, um corre para lá, sabe? E aí eu falei, o que tá acontecendo? Aí as irmãs, ai, tem uma irmã endemoniada.
Nossa, as irmãs estão sofrendo lá, as irmãs estão sofrendo. Essa mulher tá endemoniada, ela chegou aqui, ela tá. Gente, como estava realmente muito lotada, não dava para ir, né? E elas estavam lá nos fundos, né? E dizendo que a mulher estava endemoniada. Eu, muito curiosa, né? Recém, né? Convertida, falei, eu quero ir lá ver, eu quero ir lá ver. Mas justamente nesta hora que eu falei que eu queria ir lá ver, porque eu nunca tinha visto, né? Uma pessoa nessas condições. Ela conseguiu entrar, ela conseguiu escapar das irmãs e ela conseguiu ir lá para o púlpito lá, né? E aí as irmãs ficaram entre vou atrás, não vou atrás, né? E ficou ela ali na frente e ela ficava ali e ela fazia assim, ela fazia assim. Aí eu peguei, né? Aí voltei de novo já para o meu lugar lá atrás, né? No último banco em pé lá. Aí eu falei, gente, olha quem é, eu conheço essa moça, eu conheço essa moça. Essa moça não tá nem um pouco endemoniada, ela tem problemas, não digo que ela fosse louca, mas ela tinha problemas cognitivos, assim, seríssimos. Eu tinha loja nessa ocasião, bem numa avenida, e entre outras coisas eu vendia materiais escolares, e ela vinha na hora do almoço com um menino pequeno, mais ou menos uns 5, 6 anos, devia estar no primeiro ano, no máximo 7 anos tinha aquele menino, e o menino era igual ela, sabe? Assim, tudo ele fazia correndo. E ela chegava na minha loja na hora do almoço, que era a entrada dele para a escola, que ficava uns 500, uns 200 metros dali, né? Só que na rua de trás tinha que passar por uma viela. E aí já era a escola. E ela chegava e falava assim, mulher, me dê um lápis, me dê uma caneta, me dê um caderno, me dê isso, me dê aquilo. E ela sempre com dinheiros graúdos, e ela jogava ali o dinheiro em cima do balcão e ia na porta e ficava gritando, chamando o tal do filho dela, o menino. E o menino não queria entrar e não queria esperar ela comprar, né, o que precisava. O menino queria, e era perigoso, era uma avenida. E ela não podia ficar ali, né? Então, enquanto ela ficava, eu preparava para dar para ela, às vezes era um caderno, uma borracha, ela ia e voltava na porta. E fulano, né? Não me atravesse, não me atravesse. E aí ela voltava, me dê rápido, mulher, me dê rápido. Eu não quero troco não, mulher, pode ficar aí, pode ficar aí. Gente, foi muitas vezes que esta mulher fez isso. Aí eu corria, né, dava, né? Aí quando ela voltava, eu falava, né, chamava ela, eu fazia o troco, né? Eu falava, essa mulher, uma hora vai aparecer alguém aqui, né? E deu o dinheiro para ela e vai falar, cadê o troco? Ela vai falar, eu comprei naquela lojinha ali. E ninguém é trouxa, né? Aí eu chamava ela e ela, mulher, desculpe, é que esse moleque me tira do sério. Ela tinha um sotaque, assim, nordestino. Jovem ainda. Uma mulher bonita, tinha os cabelos longos, assim, cacheado, muito bonito. Mas totalmente, né? E era ela que estava ali em cima do púlpito e ela fazia assim. E eis que as irmãs não sabiam o que fazer. Até que ela estava lá nos corredores, as irmãs colocavam véu na cabeça dela, oravam, tentavam expulsar, né, o demônio, e isso e aquilo, né? E chamaram os porteiros, e os porteiros também foram. Até aí não tinha chegado os presbíteros mor. Por quê? Porque aqui o presbítero mor, ele chegava 5 minutos antes de começar, né, o culto. Era 5 minutinhos, o tempo dele se ajoelhar e já se dar os ósculos santos ali para a fileirinha na frente e atender o culto. E aí ela fazia assim. E eu falava, gente do céu,
E aí as irmãs duas criaram coragem e foram lá no púlpito, né? E tentava puxar ela pelas mãos. E tentava, e olha isso, gente, tentava colocar o véu na cabeça dela, ela tirava o véu e puxavam ela para tirá-la do púlpito. E não conseguiam. Bom, conclusão. Um irmão que já foi para a eternidade, que eu já contei aqui, né? Que se casou com uma certa fulana, que deu o golpe do baú nele, vocês estão lembrada, né? Não aguentou, não aguentou. Ele era auxiliar de jovens na época, ele subiu no púlpito, né? Ele sozinho, né? E conduziu a irmã com todo o carinho, né? E foi levando ela, né, para lá. E aí, ele conversando com ela, ela perguntava, eu quero meu marido, eu quero meu marido. Por isso que ela fazia assim porque ela, da onde ela estava vendo o marido dela ali, né? Que tinham sido convidados para, né, assistir o culto. E ele não sabia até então o que estava acontecendo, e ele também ficou sem ação, ele não sabia o que ele fazia. Ele podia muito bem, né, levantar do lugar dele, né, e depois ele até que levantou, né, mas até então estava se tratando de uma, né, gente, não era nada disso, nada disso. A mulher tinha transtornos mentais. E depois os porteiros foram lá, aí depois o marido, né, se tocou que era a mulher dele e foi junto com os porteiros até lá e falou, é minha mulher e tal, não sei o quê. Aí, o que tinha acontecido? Eu fiquei sabendo disso, gente, muito tempo depois, né? Porque ali na hora não deu para entender nada. A pessoa que convidou eles para ir no culto também, né? Não sei se não tinha... para vocês verem, né? Até para convidar uma pessoa para ir assistir um culto, assistir um batismo, qualquer coisa tem que ter entendimento, né? Mas a pessoa, claro, não imaginava, né? Que a mulher tinha esses transtornos. Bom, conclusão, ele, né, não nem assistiu, né, o culto, levou ela para casa e foi aquele transtorno, mas foi resolvido o problema. Alguns tempos depois, eu estava num depósito de material para construção aqui muito grande. E eu conheci ele, porque ele esteve algumas vezes também lá na minha loja, em dias de sábado, junto com ela e o menino. E eu conhecia ele. Então, o que aconteceu? Eu peguei, não tive dúvidas, cheguei e falei, oi, tudo bem? Tudo bem. Ele era um homão, sabe, enorme assim, cabelos grisalhos, né? E gerente de uma transportadora aqui, muito grande. Aí eu falei assim, eu queria saber da fulana, né? Eu não sabia o nome dela, que ela passava ali, todo dia ali na minha loja e para comprar as coisas, eu não vejo mais ela. Eu não toquei no assunto da igreja, né? Aí nós estávamos ali com a senha, né, esperando para ser atendidos, e ele falou, ih, dona, a senhora nem queira imaginar, levei, olha as palavras que ele usou, levei aquele estrupício de volta. Eu não sabia, eu caí na maior armadilha da minha vida. Então a senhora conhece ela, a senhora viu aquilo era comportamento de gente. Eu tinha reclamação de tudo quanto era lado, dos vizinhos, da escola, sabe? Enfim, ela tinha problemas, ela não fazia comida, ela não sabia cuidar de uma casa, né? E aí ele contou a história. Ele disse que, como ele era gerente da transportadora, um dia ele precisou ir lá. Eu acho que era Maranhão, era aqueles lugares bem longínquos lá do Nordeste, né? E ele precisou de ir lá fazer,
ver um negócio lá e ele foi. E ele tem parentes lá, vizinhos dela, assim, né? E ele chegou lá, né? Aquele homão bonito, né? Gerente de uma transportadora aqui em São Paulo, tal, né? E sabe como que é as famílias, né? Olha, fulana, chegou fulano aí, olha, é um bom partido, não sei o quê, não sei o que lá. E ela, como eu já falei, era uma mulher bonita, né? Gente, olha, já 25. Ela era uma mulher bonita, ela tinha um cabelo que era a coisa mais linda, assim, sabe? E, e aí o que que aconteceu? Ele se engraçou com ela, a família jogou praticamente ela, né, no colo dele, e aí ele pegou e falou assim, você quer ir comigo para São Paulo? Aí ela ficou sem ação e o povo torcendo, sabe aquela? Ah, vai fulana, né? Ela veio com ele para São Paulo, mais precisamente aqui, para a minha região. E o que que aconteceu? Aquela mulher já tinha aqueles problemas, né? Mas ela estava lá com a família cuidava dela, fazia comida, né? Ajudava ela. Chegou aqui, ele alugou uma casa boa, colocou ela dentro da casa, né? E e foi levando, e foi levando, e foi levando. E ela só aprontava. De vez em quando ele levava no médico, de vez em quando ela tinha que tomar os remédios, só que ela não tomava, né? E tiveram aquele filho, né? E ele pôs, inclusive, uma pessoa para ajudá-la dentro de casa, mas você sabe como que é, né? Uma pessoa não para, né? Hoje é uma, amanhã é outra, e foi um furdúncio aquela situação, né? E aí ele viajava muito, não faltava nada, por isso que ela tinha muito dinheiro. Ele deixava dinheiro para ela, né? Para ela passar às vezes o tempo que ele ficava fora. Ela comprava saia, ela comprava, dona, me dê isso, me dê aquilo, me dê não só na minha, em outros lugares também, né? Tudo era assim, sabe? Esquisito. E então foi isso. E aí eu peguei e ele pegou e nós ficamos sabendo do por que que ela fazia assim. Quando ela chegou na igreja, que ela viu todo mundo de véu na cabeça e ele não sentou perto dela, ela teve que ficar ali sozinha, né? Ela achou, foi assim uma coisa que abalou ela, espiritual dela. Ela achou que ela estava sei lá, indo embora. Ela nunca tinha visto aquilo, né, na vida dela. E aí ela ficou, ela chamava ele para ele vir, para ele buscar ela ali. Não tinha nada de espiritual, de perturbação, né, de demônio, nada. E eles tratavam aquilo como se fosse, né, fazer o quê? Então é preciso ter dom, discernimento, né? Porque muitas coisas são realmente tratadas como se fossem demônios, como se fosse estar possuída, como isso, como aquilo, e nada mais é do que problemas que a pessoa tem. Conclusão, ele disse que levou ela embora, né? Ela e o menino. E o menino, por que que o menino só apareceu de vez em quando? Porque quando em vez ele levava o menino lá para a família dela. Porque realmente o menino foi criado na rua. Os vizinhos, ele era assim também igual ela. Tacava pedra, não respeitava ninguém. Então, quando ele se enchia, que ele não sabia mais o que fazer, aí vão perguntar, mas ela não era assistida? Sim, ela era assistida. Ela tinha que tomar os remédios, mas ela não tomava, né? Tanto que quando ela tomava, ela ficava calma, ela ficava, né, praticamente dormindo, né? Então, era isso, gente, senão já vai passar muito, né? Então, me lembrei desse caso, já contei lá atrás, logo no começo, né? E sempre tá chegando gente nova, quem segue desde o começo, a Eva talvez vai lembrar, a Ana Maria Reis, a Pachiega e tantas outras, né? Talvez vai lembrar desse fato. Então, era isso, gente.
tem que ter o dom realmente. Não adianta achar que é o véu que ia expulsar, cantar hino que ia adiantar. Não, era problema, ó, de mente, tá bom? A paz com todos, vamos que vamos, viver um dia de cada vez, devagar, devagar, se vai ao longe, em té. Fui, tchau.